Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar este ministério no século XXI, terceiro milênio, para revelar a verdade que está oculta para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Esta sabedoria destes líderes religiosos do século XXI não tem aprovação de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na Terra. A sabedoria dos líderes religiosos do século XXI é animal e diabólica, como disse Tiago, capítulo 3, versículo 15. Esta é a sabedoria de mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Nós vamos mostrar nesta mensagem muitos mestres religiosos que tropeçam na palavra. Vamos mostrar as verdades que muitos líderes religiosos não pregam para os seus fiéis, mas escondem dos seus fiéis. Vamos tomar como base para a nossa mensagem Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. São os pregadores que pregam contra Tiago, porque Tiago pregou fé e obras. Muitos pregadores, por não ter o Espírito de Cristo, debatem as pregações de Tiago com as pregações de Paulo. Não se pode debater e nem contradizer a pregação de Paulo e de Tiago. Se Tiago pregou sobre obras, Paulo também falou sobre obras. Se Paulo tinha o Espírito de Cristo, Tiago também tinha o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que deu inspiração a Paulo, deu inspiração a Tiago também. Vamos ao que disse Tiago. Ele disse que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimentos cotidianos, e algum de vocês lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando escondeu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, acreditamos que quem protesta contra esta pregação de Tiago é porque nunca conheceu a verdade do Senhor Jesus Cristo. Porque no juízo final, quem vai valer não é a fé, é as obras. Vejamos em Apocalipse 20, 11 a 15. Aqui o anjo do Senhor Jesus Cristo repete 2 vezes que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados que de hoje em diante morrem no Senhor. Por quê? Dizem o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Veja bem que Tiago tem razão quando ele diz que a fé sem as obras é morta. Assim como o Espírito não pode se apartar do corpo, assim é a fé sem as obras. Não pode se apartar uma da outra. Fé e obras têm que andar juntas. As obras de cada um acompanham para a eternidade. Podemos dizer que a fé
só tem validade aqui na terra. Para a outra vida, é as obras quem nos acompanham. Paulo jamais pregou contra as obras. Veja o que Paulo pregou na sua carta a Tito, capítulo 1, 10 a 16. Porque há muitos insubordinados e faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os quais é preciso tapar a boca, porque transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um dentre o seu próprio profeta diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam, sendo abominável e reprovados para toda boa obra. O homem que diz que tem fé e não tem obras é reprovado diante de Deus. Para ser aprovado por Deus tem que ter obras e fé, ou fé e obras. A fé e as obras não podem se apartar uma da outra. É como o corpo e o espírito. No dia que o espírito sair do corpo de uma pessoa, a pessoa torna-se morto. Paulo jamais discordou com a pregação de Tiago sobre fé e as obras. Veja o que Paulo falou para Tito, seu cooperador, que levantasse anciãos para ficar à frente do povo de Deus, porque na cidade de Creta tinham uns religiosos que diziam que tinham fé, mas não tinham obras. Estes religiosos eram tão miseráveis que era preciso tapar a boca deles, porque ensinavam para aquele povo coisas que não convêm, por torpe ganância, e transtornavam casas inteiras pregando coisas que não convêm, por torpe ganância e interesses próprios. Preguiçosos, bestas ruins. Todas as obras destes cretenses eram desaprovadas por Deus. Eles diziam que conheciam a Deus, mas as suas obras negavam que conheciam a Deus. Paulo não pregava contra os salvos por Jesus Cristo. Paulo pregava contra as obras da lei do velho pacto. Paulo pregava contra as obras da carne e não contra as obras que Tiago estava falando na sua pequena carta. As obras que Tiago estava falando na sua carta é as obras de caridade e de suprir as necessidades dos irmãos. Quando um irmão chegasse na sua casa ou na casa de um irmão dizendo que estava com necessidade de alguma coisa, ou seja, vestuários ou alimentos, quem tivesse fé e obras não despedia o irmão necessitado de mãos vazias. O que tem fé e obras reparte o pouco que ele tem com o necessitado. Mais de 90% dos religiosos do século XXI é uma cópia dos religiosos de Creta no tempo de Paulo. Dizem que conhecem a Deus, mas com as suas obras negam a Deus. Será que os religiosos sabem o que é negar a Deus? Acredito que mais de 90% dos religiosos do século XXI não sabem o que é negar a Deus. Tem muitas maneiras de negar a Deus, que os religiosos não sabem o que vem a ser negar a Deus. Será que os religiosos de Creta sabiam o que era negar a Deus? Os religiosos de Creta não sabiam o que era negar a Deus. Eles se justificavam que eram servos de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito, viu a hipocrisia dos religiosos de Creta, transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém. Que missão dura para aqueles irmãos que Tito estava elegendo como anciãos para fazer aquele povo escutar a verdade de Deus, ou para ficar à frente dos cristãos de Creta. Com certeza aqueles líderes religiosos não tinham coragem de trabalhar e queriam que todos acreditassem na sua doutrina. Com certeza a doutrina que eles ensinavam ao povo que não convinha ensinar era a doutrina do dízimo. Como eles eram preguiçosos e não tinham coragem de trabalhar, faziam o mesmo que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI fazem. Cobra o dízimo dos seus fiéis, dizendo que se não pagarem os dízimos estão roubando a Deus. E se não pagarem os dízimos, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus.
Se os líderes religiosos de Creta ensinavam o que não convinha, o mesmo estão fazendo os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, ensinando o que não convém para os seus fiéis religiosos. Não convém um líder religioso hoje no século XXI, na graça de Cristo, ensinar a doutrina do dízimo para os seus fiéis. Isso é negar a Cristo e a Deus. Cobrar o dízimo na graça de Cristo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não queria nem falar no dízimo, mas se fez necessidade de falar nesta mensagem sobre o dízimo. Nós falamos os assuntos da nossa mensagem, que ia ser para falar sobre fé e obras, com base na carta de Tiago 2, 14 a 26, que ele diz que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras, porventura essa fé pode salvá-lo? É uma pergunta que Tiago está fazendo para os que pregam para os seus fiéis que só a fé salva, independente das obras. É inacreditável os líderes religiosos pregarem que só a fé salva e obrigar os seus fiéis a obedecer às obras da lei de Malaquias 3:10, sob pretexto que quem não obedecer às obras de Malaquias 3:10 não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo discorda plenamente com esta doutrina que as obras da lei de Malaquias 3:10 possam salvar. Veja Gálatas 3:10 a 13. Quem obrigar os seus fiéis a cumprir as obras da lei de Malaquias 3:10 está em maldição. Como muitos líderes religiosos torcem as Santas Escrituras ou trocam o santo pelo profano e o certo pelo errado, eles dizem que quem está em maldição é quem não cumpre as obras de Malaquias 3:10. Se o fim da lei é Cristo para a nossa justificação, como alguém pode ser justificado diante de Deus obedecendo as obras de Malaquias 3:10? Veja o que Paulo falou sobre a justiça de Cristo para a nossa salvação. Veja Gálatas 2, 19 a 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante as obras da lei, logo Cristo morreu em vão. Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI e também os seus fiéis, Cristo morreu em vão. Cumprir as obras da lei na graça de Cristo é anular a morte de Cristo, como disse Paulo em Gálatas 2:21. Não adianta querer dizer que não pratica as obras da lei. Ninguém é bobo para não ver que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI e os seus fiéis vivem nas obras da lei de Malaquias 3:10 ou na lei de Moisés, pagando 10% do seu salário ou da sua renda para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. Qual é o líder religioso hoje no século XXI, no terceiro milênio, que não ensina a doutrina de Malaquias 3:10 para os seus fiéis? Sob pretexto que quem não cumprir a doutrina de Malaquias 3:10 não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus? Porque estão roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Esta doutrina de Malaquias 3:10 é a doutrina das obras da lei de Moisés, que só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, a lei perdeu a sua validade, porque o fim da lei é Cristo para justificar todos aquele que nele crê e lhe obedece. Como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. A salvação do Senhor Jesus Cristo é para todos que lhe obedecem à sua graça, e não para quem obedece às obras da lei de Moisés na velha aliança. A velha aliança foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. A lei de Moisés foi cravada na cruz do Calvário. Quem ainda estiver obedecendo às obras da lei de Moisés, que era na velha aliança, está caído da graça de Cristo, está separado de Cristo, como disse Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. A lei era um mandamento carnal transitório que a qualquer momento podia acabar. Veja o que disse o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11 a 28. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de Deus levantar outro sacerdote para assumir e eleger outros sacerdotes,
os sacerdotes levitas? Que necessidade havia que Deus levantasse outro sacerdote para assumir o lugar dos sacerdotes levitas? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Pois com efeito, o mandamento anterior é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. É visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento daquele que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto maior ou melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles sacerdotes levíticos foram feitos em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer para sempre. Mas o Filho de Deus, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convém um tal sumo sacerdote, santo, imaculado, inocente, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes da lei, de oferecer sacrifício primeiramente pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isso Jesus Cristo fez uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho de Deus para sempre, para ser sacerdote para sempre. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, é lamentável de se dizer, mas é a realidade dos últimos tempos. O anjo caído da graça de Deus tem cauterizado a mente de mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis, para não entenderem o que o Espírito Santo falou em Hebreus 7, 1 a 28. Os líderes religiosos do século XXI torcem as Escrituras para a sua própria perdição, como disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 1 a 18. Vamos meditar nos versículos 14 a 18, que diz assim: pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como fazem todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com todas as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados irmãos, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Quais são estes homens perversos que Pedro estava mandando que se guardasse deles? É aqueles homens que Paulo falou em Atos 20, 28 a 32. Como ele disse: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos e 6 meses não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os salvos, ou seja, a todos que são santificados na graça de Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão enquadrados nas advertências de Paulo em Atos 20, 28 a 32.
e nas advertências de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, 14 a 18. Homens cruéis e perversos, torcendo as Escrituras para a sua própria perdição. Paulo avisou que depois da sua partida deste mundo para o mundo espiritual, iria se levantar estes homens cruéis e perversos que nós estamos vendo hoje, no século XXI, no terceiro milênio. Homens cruéis e perversos, distorcendo as Escrituras para proveito próprio. O texto das Escrituras mais distorcido pelos homens cruéis e perversos é o texto do livro de Malaquias 3:10. Estes homens cruéis e perversos não entendem o livro de Malaquias e torcem os outros textos do livro de Malaquias para benefício próprio ou próprio deles. O único texto mais prático de Malaquias é o texto do capítulo 3, versículo 10. Vejam a crueldade e perversidade destes homens. Usam o texto de Malaquias 3:10 para doutrinar os seus fiéis que quem não pagar o dízimo não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Porque estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação e herança no reino de Deus. Esse texto de Malaquias 3:10, os homens cruéis e perversos usam para a sua própria perdição. Vejam, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, as advertências de Paulo em Atos 20, 28 a 32. Ele diz, mais uma vez, vamos repetir: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo, quando estava sendo avisado pelo Espírito Santo a respeito destes homens cruéis e perversos, ele chorava muito amargurado em ver estas pobres almas sedentas da sua salvação eterna, caindo nas mãos destes homens cruéis e perversos, pregando que quem não pagar o dízimo de Deus não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Essa é uma doutrina de demônios, ensinada por homens cruéis e perversos, profetizado por Paulo nas suas cartas. Veja, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5, 2 Timóteo 3, 1 a 13. Confirmado com as mesmas palavras que ele disse em Atos 20, 28 a 32. É muita crueldade um homem abrir a sua boca para ensinar a doutrina de Malaquias 3:10 na graça de Cristo. Isso é blasfêmia contra o Espírito da graça de Cristo. E toda e qualquer tipo de doutrina contra a graça de Cristo é doutrina de demônios, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Veja o que Paulo pregou para os Filipenses, capítulo 3, 17 a 21. Ele disse: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitas vezes disse, e agora vos digo chorando, que muitos dos quais, repetidas vezes, diz que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é terreno, ou no que é vergonhoso, os quais só pensam nas coisas terrenas. Será que estes homens cruéis e perversos, que usam as obras da lei do velho pacto para atrair o povão, para eles crescerem materialmente, estão pensando no tribunal de Cristo? Estão pensando no juízo de Deus? Veja as advertências de Paulo na segunda carta aos Coríntios 5:10. Ele diz que esses homens cruéis e perversos não escaparão do juízo de Deus e do tribunal de Cristo para prestarem contas de todas as crueldades e perversidade que cometeram na terra contra a graça de Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja mais a advertência do Espírito Santo para estes homens cruéis e perversos. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Se de fato é justo diante de Deus que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banido da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos, e para ser admirado em todos os que tiveram crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos-vos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça digno da sua vocação, e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda a obra de fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor, nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito triste para um atalaia de Deus ouvir todas estas advertências do Espírito Santo para estes homens cruéis e perversos, e naquele dia, na presença do justo juiz, se lamentando e dizendo: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. E o justo juiz olhar para estes homens cruéis e perversos e dizer: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que estava preparado para os anjos caídos da graça de Deus, para os anjos caídos da minha graça, diz o Senhor. Irmãos e ouvintes, um atalaia de Deus não pode dizer coisa alguma que não tenha base nas Escrituras Sagradas. O que nós acabamos de falar sobre o lamento de muitos homens cruéis e perversos no juízo final, na presença do Senhor Jesus Cristo, nós provamos nas Escrituras Sagradas. Veja, Mateus 7, 22 e 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28. Estas palavras foram do próprio Jesus Cristo, advertindo os povos da terra de geração em geração até a consumação dos séculos. É lamentável se ver as multidões que estes homens cruéis e perversos atraem para eles. É lamentável de se ver as multidões que andam a passo largo para o abismo de perdição eterna. As redes sociais nos mostram as multidões que seguem estes homens cruéis e perversos hoje no século XXI, terceiro milênio. É os grupos religiosos que mais crescem hoje no século XXI. É os grupos religiosos que seguem estes homens cruéis e perversos que Paulo profetizou há quase 2000 anos passados. Esses homens cruéis e perversos dizem que têm fé, mas não têm obras. Todas as obras destes homens cruéis e perversos são reprovadas por Deus, como as obras dos religiosos de Creta no tempo de Paulo. Veja a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, 10 a 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas com as suas obras negam. Estes homens cruéis e perversos estão incluídos naquela profecia de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, da sua segunda carta aos Tessalonicenses. Vejam, amados irmãos e ouvintes, Paulo adverte os seus ouvintes que o Senhor Jesus Cristo não viria antes do iníquo se manifestar na terra, dentro das religiões. Estes homens cruéis e perversos iriam se levantar contra a graça do Filho de Deus, ensinando todo tipo de crueldade e perversidade para os povos da terra. E muitos seguiriam estes homens cruéis e perversos nas suas dissoluções e mundanismo, transformando a graça do Filho de Deus em doutrina de demônios para atrair o povão após eles nas suas doutrinas malignas e perversas. Esses homens cruéis e perversos, por não querer obedecer à verdade da graça de Cristo, o Filho de Deus, Deus faria com que estes homens cruéis e perversos acreditassem na mentira, pensando que estariam crendo na verdade. Esta é a operação do erro que Deus permite que os homens cruéis e perversos pratiquem aqui na terra, para que no juízo final sejam condenados ao fogo eterno, banidos da sua presença. Quando os homens não querem obedecer à verdade de Deus, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira e não sejam salvos no último dia, para a fé e para as obras, ou pela fé e pelas obras. Se você não tem conhecimento do que estou lhe dizendo, nós temos base nas Escrituras Sagradas. Veja o que o Espírito Santo disse para Paulo, e ele nos relatou na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 12. Tem muitos líderes religiosos que sobem no púlpito de uma igreja
ele quer parecer Deus, ele assume o lugar de Deus aqui na terra. Ele quer se apresentar como Deus. Se pelo menos se estes homens quisessem ser porta-voz de Deus, eu ainda concordaria. Mas querer parecer Deus, eu não posso concordar. Tem pregador que se empolga tanto na hora da pregação que os ouvintes pensam que o pregador é um Deus. E tendo o pregador que pregar o que ele quer pregar, os povos recebem como se o pregador fosse um Deus. Tudo o que ele falar, o povo aceita como que a palavra tenha vindo diretamente de Deus. Eu estou dizendo isto, não é de muito longe. Tudo isso está acontecendo na igreja que eu congrego. Quando o pregador sobe no púlpito, os irmãos dão glória a Deus, como se Deus esteja subindo no púlpito da igreja. A partir do momento que os irmãos sobem no púlpito da igreja, o que os irmãos disser, os irmãos recebem como se fosse Deus falando. Tem muitos irmãos que já pararam de congregar porque Deus não cumpriu o que disse pela boca do pregador. Porque o pregador usa o nome de Deus para profetizar para a igreja. Por causa de muitas falsas profecias, tem muitos irmãos que obedecem à profecia e dá tudo errado. Conheço um irmão que confiou na profecia do pregador e teve um grande prejuízo. Um prejuízo que o irmão nunca vai se esquecer na sua vida. Eu sei que Deus tem os seus profetas para revelar os seus segredos, mas nós podemos ver que tem muitos profetas que estão como aqueles profetas do tempo de Jeremias. Veja os profetas do tempo de Jeremias, o quanto Deus estava aprovando estes profetas. Veja Jeremias 28, 1 a 17, Jeremias 23, 9 a 32. Se fizer uma meditação nestas profecias de Jeremias, tem muitos destes profetas no nosso meio hoje, no século 21, terceiro milênio. Talvez tenha 10% das profecias que se cumpram nas igrejas do século 21, terceiro milênio. A igreja que mais tem profecias hoje no século 21 é a igreja que eu congrego. Na igreja que eu congrego, todos os pregadores que sobem nos púlpitos das nossas igrejas são profetas. Não podemos negar que na igreja tem muitos profetas, Ananias, como no tempo de Jeremias. Muitas vezes até os verdadeiros profetas podem se enganar, como o profeta Ananias, quando ele pregou, ele enganou até o profeta Jeremias. Quando o profeta Ananias disse, assim diz o Senhor, para fazer a sua profecia, o profeta Jeremias disse amém. Isso quer dizer que o profeta foi enganado com a profecia do falso profeta Ananias. Mas como Deus não deixa nenhum dos seus profetas enganados, Deus disse para o profeta Jeremias, vai e diz para Ananias que eu não mandei ele profetizar coisa alguma, nada do que ele pregou em meu nome, eu não mandei. Assim o profeta Jeremias foi conversar com o profeta Ananias e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo creiam na mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano que Jeremias disse, conforme disse o Senhor ao profeta Jeremias. No tempo de Moisés, fizeram uma pergunta para Moisés, como se conheceu o verdadeiro profeta e o falso profeta. Moisés disse para os povos que queria saber, conhecer qual era o verdadeiro e o falso profeta. Quando o profeta que profetizou, o que ele profetizou não se cumpria, não temas ao tal profeta. Ele falou da sua própria vontade ou da sua própria mente. Não foi Deus que falou na sua boca.
Quando Deus fala na boca do seu profeta, ele cumpre o que ele falou na boca do seu profeta. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele vela para que a sua palavra se cumpra aqui na terra. Veja Deuteronômio 18, 21, 22. Vamos prestar atenção aos profetas da igreja que nós congregamos, para não sermos enganados com falsas profecias. Eu tenho pedido ao meu Deus para Ele me dar discernimento, para eu discernir um espírito que fala na boca de muitos irmãos que sobem nos púlpitos da nossa igreja, ou da igreja que eu congrego. Porque muitas vezes a gente conversa alguma coisa em casa. Quando se chega na igreja à noite, o irmão fala tudo o que se conversou em casa. Isso já aconteceu comigo. Eu conversei alguma coisa em minha casa com minha esposa, e à noite fui para o culto, ou foi para a igreja. O irmão que subiu no púlpito para atender o culto, na hora da palavra, o irmão falou tudo o que eu tinha conversado com a minha esposa em casa. Eu só tirarei as minhas dúvidas com este espírito, se realmente é o Espírito de Deus, se eu pensar uma coisa e não publicar para ninguém, e eu não publicar para ninguém com a minha boca, e à noite, no culto, o irmão que subir no púlpito disser o que eu pensei em casa, aí eu tirarei as minhas dúvidas se o Espírito que fala na boca dos irmãos que sobe nos púlpitos é o Espírito de Deus, do Deus verdadeiramente. Porque tudo que nós publicar com os nossos lábios, com a nossa boca, o inimigo ouve. Mas o que nós pensamos, ele não sabe. Porque só quem sabe o que nós pensamos é Deus. Porque é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Tudo que nós pensamos, só quem sabe é Deus. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, capítulo 5, 6 a 9, ele disse: o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, rugindo os dentes, procurando a quem possa tragar, ou possa enganar. Resistir firme na fé em Cristo, para que possas se livrar das astúcias do adversário. Quando Pedro disse que o adversário anda ao nosso derredor, é porque ele anda muito próximo de nós para ouvir tudo o que nós falarmos. Veja dois servos de Deus orando a Deus. Um com certeza estava orando em voz alta. Era Daniel. Daniel fez uma oração a Deus e só teve a resposta depois de 21 dias, porque o adversário ouviu e interrompeu por 21 dias. Foi preciso Deus enviar o anjo Miguel para que a oração de Daniel fosse respondida. Veja Daniel capítulo 10, versículo 1 a 21. Agora vamos ouvir uma mulher orando sem som de voz alta. Ana orava a Deus somente batendo com os lábios. Não teve interrupção na oração de Ana. Veja 1 Samuel 1 a 18. Mesmo que o adversário estivesse ao derredor de Ana, ele não podia ouvir a oração de Ana. Por quê? A oração de Ana estava sendo feita em segredo. E em segredo Deus respondeu sem o adversário interromper. Como ele interrompeu a oração de Daniel por 21 dias. Veja como o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar. Veja Mateus 6, 5 a 7. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não vos assemelheis, pois, aos fariseus, que gostam de orar em pé nas sinagogas, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Como está? Com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, com estas palavras o Senhor Jesus Cristo está confirmando que a oração feita sem voz alta, o adversário não ouve. E a oração feita com voz alta, o adversário ouve. Porque ele anda ao nosso derredor para ouvir tudo o que nós conversar. Como eu tenho minhas dúvidas sobre este Espírito que fala para os irmãos, que fala tudo sobre a vida de alguém, eu pedi um sinal a Deus. Eu disse como Ana:
e lamentei a minha queixa diante do meu Deus. Eu disse: Senhor, se este Espírito que fala na boca dos irmãos é o Espírito do onisciente e onipresente, que sabe de tudo sem precisar publicar em voz alta, me dá um sinal. Eu quero que, durante 5 cultos, o Senhor fale comigo sobre a palavra que eu estou pedindo, ou com a palavra que eu estou pensando. Não posso publicar nesta mensagem qual era a palavra que eu pedi e que o irmão estava atendendo o culto falasse. Fiz este pedido ao meu Deus e esperei durante 5 cultos para ouvir a palavra que eu pedi ao Deus onisciente e onipresente, que falasse na boca do pregador. Passou os 5 cultos e a palavra que eu pedi ao Deus onisciente e onipresente não falou na boca do pregador. Estava acontecendo um problema com um irmão da igreja. Eu pedi a Deus, ao Deus onisciente e onipresente, um sinal sobre o que estava acontecendo. Fui para o culto e pedi ao Deus onisciente um sinal sobre o que estava acontecendo com o irmão. O meu pedido ao Deus onisciente e onipresente foi como o pedido de Ana, sem voz alta. Eu disse: Senhor, se o que eu estou pensando é verdadeiro, este irmão não subirá no púlpito nem para dar um testemunho hoje à noite. Cheguei na igreja, o irmão estava na igreja, e eu disse: Senhor, se o que me falaram deste irmão é verdadeiro, que ele não se levante deste banco para nada, só se levante deste banco quando terminar o culto. Começou o culto, o irmão não se levantou para fazer nada, nem para dar um testemunho, nem deu avisos da igreja. Não se levantou para fazer nada. Quando terminou o culto, estava confirmado que o que eu tinha ouvido falar do irmão era verdadeiro, porque o sinal que eu tinha pedido ao Deus onisciente e onipresente tinha se cumprido, para que eu não ficasse com dúvida sobre o que alguém tinha me falado sobre este irmão. Amados irmãos e ouvintes, o que o Deus onisciente tem me revelado sobre as religiões e os religiosos, o que está acontecendo com os religiosos e com as religiões, até dizer é vergonhoso. As redes sociais nos mostram as aberrações dos líderes religiosos. Destes líderes religiosos são cruéis e perversos e enganadores. Enganadores e sendo enganados, ou enganando e sendo enganados. Uns enganam de um modo, outros enganam de outro modo. Uns enganam com mentiras, outros enganam com falsas profecias. A ganância pelo dinheiro não é muito aceitável por nosso Senhor Jesus Cristo nas igrejas. O dinheiro mais mal administrado é o dinheiro que se arrecada nas igrejas hoje no século XXI, terceiro milênio. A maioria dos líderes religiosos enganam os seus fiéis na arrecadação dos dízimos nas ofertas. Umas igrejas cobram dízimo dos seus fiéis, outras não cobram dízimos dos seus fiéis, mas têm o seu modo de arrecadação em dinheiro para a igreja. Todas as igrejas, sem exceção, todas vivem de fins lucrativos, e a maioria dos líderes religiosos não sabe administrar o dinheiro da igreja. A avareza tomou conta de todas as igrejas da terra. O amor ao dinheiro tomou conta dos corações das lideranças religiosas da terra. Congregam uma igreja que não cobra dízimo de seus fiéis. Admiro muito o sistema de arrecadação desta igreja, porque cada um contribui conforme as suas condições. Não é obrigatório, como em mais de 90% das outras igrejas, que é a obrigação levar dízimos e oferta para a igreja. E eles dizem que quem não pagar os dízimos, eles chamam de ladrões e roubadores de Deus. Nessas igrejas que obrigam os seus fiéis a pagar 10% do salário da sua renda, muitos deixam de cumprir os seus compromissos com a farmácia, com o mercantil, com o açougue e com outros mais. Porque o seu líder diz que ele pode deixar de pagar a farmácia, o mercantil, o açougue e outros mais. Mas o dízimo do Senhor não pode deixar de pagar. Tem que estar em dias com Deus. Não podem atrasar a sua prestação para com Deus. Tem muitos líderes religiosos
que quando um dos seus fiéis não estão pagando os dízimos, eles dizem que o irmão está no SPC de Deus, está sem créditos para com Deus. Realmente, com estes líderes religiosos está se cumprindo a profecia de Paulo aos Tessalonicenses. Veja 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Agora veja, o iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes enfia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Esses homens sobem nos púlpitos das igrejas, querendo parecer Deus. Veja a astúcia de Satanás. Manda os líderes religiosos cobrar dízimo dos seus fiéis, dizendo que é para Deus. E quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. A nossa salvação está em obedecer à verdade que o próprio Jesus Cristo disse. Como ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no céu se não for por mim. Isso não é verdade, que quem não pagar dízimos está roubando a Deus. Isso não é verdade, que quem não pagar dízimo não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Isso não é verdade, que Deus tem participação nos dízimos dos fiéis das igrejas. Isso não é verdade, porque não saiu esta verdade da boca do Senhor Jesus Cristo, que quem não pagasse os dízimos estavam roubando a Deus. E por roubarem a Deus, não tinham salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. A única verdade que nós devemos dar crédito é a verdade que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Porque da boca do Senhor Jesus Cristo nunca saiu engano. Não tem uma enganação maior de que alguém pregar que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Usar as obras da lei de Moisés para doutrinar os povos da graça de Cristo é profanar o Espírito da graça de Deus na pessoa do chamado Filho Jesus Cristo. É crueldade e perversidade cobrar dízimo dos seus fiéis na graça de Cristo. Veja o retrato destes homens cruéis e perversos que cobram dízimo dos seus fiéis na graça de Cristo. Veja Atos 20, versículo 28 a 32, 2 Coríntios 11, 1 a 15, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12, 2 Pedro 2, 1 a 19, Judas 1, 3 a 19. Esses homens fazem comércio com as almas que custam um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O preço da salvação dos homens cruéis e perversos é 10% do seu salário ou da sua renda. O preço da salvação do Senhor Jesus Cristo está ao alcance de todos. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta tem condições de pagar o preço da sua salvação para com o Senhor Jesus Cristo. O homem mais rico do mundo, se fosse apresentado diante de Deus para pagar o preço da sua salvação, ainda vai faltar 99% do seu dinheiro para ele pagar o preço da sua salvação para com Deus. Imagine um homem cruel e perverso pregar para os seus fiéis que, com 10% do seu salário da sua renda, se paga o preço da sua salvação para com Deus. Esses homens estão sendo cruéis com os seus fiéis, com os céus e com a terra. Então, naquele grande dia, Deus vai tomar como testemunho contra estes homens cruéis e perversos o céu e a terra. Não tem escapatório para estes homens cruéis e perversos, porque quem vai testemunhar contra eles, ou contra esses homens cruéis e perversos, é o céu e a terra, provando a crueldade que estes homens fazem com multidões e multidões de fiéis aqui na terra, vivendo as obras da lei e levando os seus fiéis para o abismo de perdição eterna. Vamos comprovar se as obras da carne têm a aprovação de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra? Vamos provar que quem vive aqui na terra praticando as obras da carne, ou seja, as obras da lei do velho pacto, não tem aprovação do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e nem nos céus. As obras da carne faz parte das obras da lei do velho pacto, porque as obras da lei é carnal e teve o seu final
e teve o seu final com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo expirou, ele disse: está tudo consumado. A lei estava consumada, não tinha mais validade na terra. De agora em diante, no lugar da lei estava a graça de Cristo. Não confundam as obras da lei com as obras da graça de Cristo. As obras da lei está em Malaquias 3:10. As obras da graça está em Hebreus 5:8-9, Efésios 2:1-20, Colossenses 2:12-15, João 1:16-17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo Jesus. Então, a verdade está na graça e não na lei de Moisés. As obras que Tiago estava pregando na sua carta não eram as obras da lei de Moisés, eram as obras de Cristo, as obras da graça. Quem salva é a fé em Cristo e as obras de Cristo. Quem tem fé em Cristo tem que praticar as obras de Cristo. As obras de Cristo é contrária às obras da lei de Moisés. Como provar tudo isso? Vejamos, nas obras da lei de Moisés não tinha perdão. Pecou, morria sem misericórdia com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. Veja Hebreus 10:28. Nas obras da graça de Cristo tem perdão sem precisar de testemunhos. Por quê? Porque quem perdoa é a graça sem precisar de testemunhas de pessoas. O perdão vem unicamente do Espírito da graça e não da lei. O perdão vem unicamente do Espírito da graça de Cristo. A lei matava sem misericórdia, a graça de Cristo dá vida com abundância, ou vida com misericórdia. A lei era carnal, a graça é espiritual. O Espírito vivifica e a carne para nada se aproveita. Disse o autor da graça de Deus, veja João 6,63. Veja que Paulo disse em 2 Coríntios 3:4-18. Paulo aprendeu de Jesus Cristo e tudo o que ele aprendeu do seu mestre, ele escreveu para nossas advertências, hoje no século XXI, terceiro milênio. Ai de nós se discordarmos com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E ai de nós que se discordarmos com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ai de nós se discordarmos com a pregação de Tiago sobre fé e obras. Quem discordar com as palavras dos apóstolos, e principalmente de Tiago, está discordando do Espírito Santo. Não tenha dúvidas. Tem uns homens cruéis e perversos se dizendo sábios e entendidos, discordando com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo fala para estes homens cruéis e perversos, que se diz sábios e entendidos. Veja Mateus 11:25-30. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Homens cruéis e perversos, nos mostrem o Senhor Jesus Cristo colocando o jugo do dízimo no povo da graça. Nos mostre o Senhor Jesus Cristo dizendo para o povo da sua graça que quem não pagasse os dízimos estava roubando a Deus. O jugo do Senhor Jesus Cristo é suave e o seu fardo é leve. Quem já imaginou o peso do fardo do dízimo? Quem já imaginou o tamanho do fardo do dízimo? Os fiéis dizimistas são um povo cansados e oprimidos e não tem alívio e nem descanso. Diz o Senhor Jesus Cristo para os fiéis dizimistas: vinde a mim, vós que estáis cansados de pagar dízimos. Vocês são oprimidos pelos vossos líderes religiosos, que colocam o fardo do dízimo sobre os vossos ombros, e eles nem querem mover nem com o dedo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se vocês até hoje estavam sob o jugo destes homens cruéis e perversos, pagando dízimo para se salvar,
Não pague mais dízimos para se salvar, porque o dízimo não pode pagar o preço da sua salvação eterna para com Deus. Tome o jugo de Jesus Cristo e respire fundo, que você tem um grande alívio na sua alma, que é tão preciosa para Deus e seu Filho Jesus Cristo. É um fardo muito pesado que estes homens cruéis e perversos colocam nos ombros dos seus fiéis. Ter que pagar 10% do seu salário ou da sua renda para estes homens cruéis e perversos, porque eles dizem que se não pagar os dízimos estão roubando a Deus. E os seus fiéis, e os pobres fiéis, para não roubarem a Deus, pagam rigorosamente os dízimos para não roubarem a Deus. Uma palavra desta natureza só pode sair da boca de um homem cruel e perverso, porque uma palavra desta natureza nunca saiu da boca do Senhor Jesus Cristo e nem da boca dos seus apóstolos. Ouçam, amados ouvintes, que pagam dízimo para os seus pastores. O Senhor Jesus Cristo quer que todos que estão cansados e oprimidos pelos seus líderes religiosos aprendam dele, que vocês se libertam da escravidão dos seus líderes religiosos, que tanto vos oprimem com fardos pesados que vocês muitas vezes não podem nem carregar, mas como estão abrigados debaixo do chicote dos vossos pastores, carregam mesmo sem poder carregar estes fardos pesados. Tome o jugo de Jesus Cristo, que é leve. Viva debaixo do jugo de Jesus Cristo. Debaixo do jugo de Jesus Cristo não tem chicote para lhe oprimir. Fiéis dizimistas, recebam estas palavras do Senhor Jesus Cristo no seu coração e sinta alívio na sua alma. O Senhor Jesus Cristo quer libertar vocês do chicote dos faraós do século XXI, terceiro milênio. Quem quer libertar vocês do jugo dos faraós, não é mais Moisés, é o Senhor Jesus Cristo. Deus ordena hoje para todos os que ainda estão no Egito, pagando dízimo para os faraós. Quem quiser sair do jugo de Faraó, tome o jugo do Filho de Deus. Quem não tomar o jugo do Filho de Deus, vai morrer nas garras de Faraó, pagando 10% do seu salário para os faraós do século XXI, terceiro milênio. Irmãos, meditem nos conselhos de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Paulo começa dizendo: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme na liberdade, e não dobreis novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, o povo de Deus, que saíram do Egito por meio de Moisés, desejaram voltar para o Egito, mas Deus não permitiu e supriu tudo o que eles precisavam. Mas o povo de Deus, da nova aliança, que foram resgatados da maldição da lei da velha aliança, não só desejam voltar para o Egito, eles voltaram e estão debaixo do chicote dos faraós. Paulo diz para os Gálatas: Cristo vos libertou da maldição da lei de Faraó, e vocês se dobraram novamente ao mesmo jugo da escravidão, querendo guardar a lei da velha aliança. Vocês que estão no jugo da lei, estão separados de Cristo, estão caídos da graça de Cristo. Como é que vocês que já foram resgatados da escravidão da lei da velha aliança, estão voltando novamente ao mesmo jugo da lei, pagando 10% do seu salário para estes homens cruéis e perversos? Todos que estão pagando dízimos são escravos da lei da velha aliança, estão debaixo da maldição da lei da velha aliança. Amados irmãos, vocês já imaginaram, ou vocês já ouviram eu falar sobre falsos profetas e verdadeiros profetas? Os irmãos e ouvintes talvez digam: este pregador desta mensagem pode ser mais um falso profeta que está surgindo no século XXI, terceiro milênio. Não nos importa o que os irmãos digam ao nosso respeito, se somos verdadeiros ou somos falsos profetas. Aconselhamos aos irmãos e ouvintes que sejam inteligentes como os irmãos de Bereia. Veja Atos 17, 1 a 15. Muitos ouviram a pregação de Paulo e Silas e creram.
Paulo e Silas, depois de serem presos, Jason pagou a fiança por eles e foram libertos. Foram libertos à noite. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Os bereianos eram mais nobres do que os tessalônicos, porque receberam a palavra com muita avidez, examinando as escrituras para ver se estas coisas eram assim mesmos como eles pregavam. Irmãos, sejam como os bereianos, examine tudo o que vocês ouviram na nossa mensagem. Se a nossa mensagem tem base nas escrituras sagradas, se a nossa mensagem tem base nos escritores sagrados, faça como os bereianos, creiam na mensagem de Paulo e Silas, porque eles conferiram a mensagem de Paulo e Silas e que realmente tinha base nas escrituras sagradas. Então, os irmãos e ouvintes, examinem as mensagens do irmão Ferreira, se tem base nas escrituras sagradas. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Não vamos além do que está escrito, na graça de Cristo. A nossa mensagem tem base na graça de Cristo. O nosso compromisso é com a graça de Cristo e com a nova aliança. Um dia vocês vão ver a diferença dos que obedeceram à velha aliança para os que obedeceram à nova aliança. Esta grande diferença só vai ser vista naquele grande dia do juízo final. No juízo final, o justo juiz vai fazer a diferença dos que obedeceram às obras da lei de Malaquias para os que obedeceram à graça de Cristo. Veja Mateus 25, 1 a 46, a parábola das 10 virgens e do juízo final. Vejam aonde vão ficar os homens cruéis e perversos. À esquerda do justo juiz, à direita do justo juiz, ficarão todos os que não deram crédito aos homens cruéis e perversos aqui na terra. O povo da graça de Cristo vão ouvir o justo juiz dizer para eles: vinde bendito meu Pai. O povo que seguiram aqui na terra os homens cruéis e perversos vão ouvir do justo juiz ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus seguidores, que enganavam os povos da terra. Vejam os benditos, Mateus 25, 34. Vejam os malditos, Mateus 25, 41 e 46. Vejam as advertências do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve nesta baixa terra, para os homens cruéis e perversos. Veja Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28. Se as palavras do Senhor Jesus Cristo está encoberta para os que se perdem, é que está encoberto nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos para não verem a glória de Cristo e a sua gloriosa graça. É lamentável, o Senhor Jesus Cristo veio para libertar os povos da terra da escravidão da lei da velha aliança, e mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis dizerem para esta libertação, e eles dizerem não para esta libertação de Cristo. Preferem viverem na escravidão da lei da velha aliança do que dizerem um sim para a libertação de Cristo. Preferem viver na maldição da lei da velha aliança para que naquele dia sejam chamados de malditos. Todos que aceitaram a libertação de Cristo vão ser chamados de benditos. Deus e seu Filho Jesus Cristo não têm prazer na perdição destes homens cruéis e perversos. Deus e seu Filho Jesus Cristo quer que esses homens cruéis e perversos se convertam e sejam salvos. Sejam salvos pela graça, sem pagar nem um centavo a ninguém aqui na terra. Deus e seu Filho Jesus Cristo está dando uma chance para estes homens cruéis e perversos. Deus e seu Filho Jesus Cristo está dizendo hoje para estes homens cruéis e perversos: convertei-vos das vossas más obras e venham para a graça enquanto é tempo. O dia é hoje a ouvirem a mensagem do atalaia da última hora. O atalaia está fazendo a sua parte. O que vocês ouçam, deixem de ouvir. Um dia vocês vão saber que eu mandei os meus atalaias avisar para vocês o grande perigo que vocês estavam correndo por não aceitarem a graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo aqui na terra. E vocês
viraram as costas para a graça de Cristo, para abraçar a lei da velha aliança. Deus manda um libertador para libertar os povos da escravidão da lei da velha aliança. Os povos da terra não aceitaram o libertador. Deus mandou a graça de seu Filho a esta baixa terra. A maioria dos povos rejeitaram a graça para viverem na escravidão da lei. A salvação da lei era paga. A salvação da graça de Cristo não se paga nada a ninguém aqui na terra. Mas mesmo assim a maioria dos povos preferiram a salvação da lei paga em dinheiro. De quê? A salvação pela graça de Cristo, sem pagar nem um centavo a ninguém aqui na terra. Para a maioria dos povos da terra, a palavra da lei tem mais valor do que a palavra da graça de Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio. Para a maioria dos povos da terra, a palavra dos homens cruéis e perversos tem mais valor do que as palavras do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio. Para a maioria dos povos da terra, tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra não passa de brincadeira. Nada do que Jesus Cristo disse com estes homens cruéis e perversos não vai acontecer ou não vai se cumprir no juízo final. Ouçam, homens cruéis e perversos, o que o Senhor Jesus Cristo diz para vocês hoje, pela sua santa palavra. Vejam Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais o Senhor Jesus Cristo brincou com ninguém aqui na terra. Tudo o que ele disse vai se cumprir. Ou que os homens cruéis e perversos acreditem ou não, tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse tem o seu cumprimento real. O Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esses homens cruéis e perversos deveriam saber que a palavra de rei não volta atrás. Se o decreto dos reis aqui da terra não podia ser revogado, imagina o decreto do rei Jesus. Será que naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai reconhecer estes homens cruéis e perversos como pastores? Só porque eles chamavam Jesus Cristo de Senhor, Senhor? A própria palavra nos dá a resposta se o Senhor Jesus Cristo vai reconhecer esses homens cruéis como pastores só porque eles chamavam Jesus Cristo de Senhor, Senhor. Vejam a resposta do próprio Jesus Cristo, Mateus 7:21, Lucas 6:46. Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, mas sim os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja Mateus 7:22-23. Jesus disse que muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Senhor, nós fizemos muitos prodígios em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Sabe qual é o reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com estes homens cruéis e perversos que são intitulados pastores? Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Porque vocês me chamavam Senhor, Senhor, e não faziam o que eu vos mandei fazer? Eu mandei vocês matarem as minhas ovelhas para comerem a carne, beber o sangue e se vestir da lã? Era isso que vocês faziam com as minhas ovelhas na terra. Eu mandei vocês cobrarem dízimo das minhas ovelhas para se salvarem. Quem deu autoridade para vocês ficarem à frente das minhas ovelhas como pastores? Vocês se esqueceram daquelas minhas palavras que eu disse e ficou escrito em João 10:11-16? Eu disse que o meu rebanho não tinha pastores, tinha um só pastor e um só rebanho. Por que vocês constituíram milhares e milhares de rebanhos e milhares de pastores, sem a minha aprovação aqui na terra? Qual é o valor que tem as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito, e que está escrito em João 10:11-16? Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, o Senhor Jesus Cristo foi o homem mais mentiroso que já pisou nesta baixa terra. Porque se eles acreditassem que o Senhor Jesus Cristo era verdadeiro, eles não tinham constituído tantos pastores para ficar na frente dos povos das igrejas na terra. Realmente, quem está com a verdade?
É o Senhor Jesus Cristo ou é os pastores? O apóstolo Paulo dá a resposta: quem é que está com a verdade? O quem é verdadeiro e quem é mentiroso? Veja Romanos 3 e 4. Paulo disse: antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para quê? Venças quando forem julgados. Como esses homens poderão vencer no julgamento, no juízo final, não fazendo caso das palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Nas igrejas que eles mesmos são os pastores? Será que estes homens cruéis e perversos não sabem que os cães do Apocalipse é os pastores? Eu pergunto para estes homens cruéis e perversos: qual é o valor que tem as escrituras sagradas nas igrejas que vocês lideram hoje no século XXI, que vocês dizem que são pastores? Pastores, me expliquem o que vocês entendem sobre o que está escrito em Apocalipse 22:15, Isaías 56:11, Filipenses 3:1 a 3. Quem são os maus obreiros fraudulentos do tempo de Paulo? Quem são? Os cães do Apocalipse que vão ficar do lado de fora da cidade santa, Nova Jerusalém? Quem são os cães que o profeta Isaías falou no capítulo 56:11? Parece que os escritores sagrados estão brincando com os líderes religiosos que se intitulam a si mesmos pastores nas igrejas do século XXI do terceiro milênio. Parece brincadeira o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 22:15. Parece brincadeira o que Isaías disse no capítulo 56, versículo 11. Parece brincadeira o que Paulo disse aos Filipenses 3:1 a 3. Parece brincadeira o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15 e 16. Tudo que nós temos, tudo que nós lemos nas escrituras sagradas é brincadeira e não é real. Naquele grande dia, alguém vai ver que tudo o que está escrito na escritura sagrada é real e verdadeiro, não é brincadeira. Os que brincam de ser pastores nas suas igrejas aqui na terra vão ver que esta brincadeira de ser pastores vai causar choro e ranger de dentes naquele grande dia no tribunal de Cristo e no juízo final. Como para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra, para falar com os povos da terra, no século XXI não podia ser diferente. Para com os povos da terra, Deus está levantando o seu porta-voz do século XXI, terceiro milênio, para avisar o que em breve Ele vai fazer com os povos da terra. Deus está contemplando dos céus estes homens cruéis e perversos aqui nesta baixa terra, brincando com o juízo de Deus aqui na terra. Não sabem estes homens o que eles esperam no juízo final. O juízo de Deus vai ser sem misericórdia para com estes homens cruéis e perversos que brincam com as escrituras sagradas aqui na terra. Deus é um fogo consumidor para tomar vingança com os seus adversários aqui na terra, que brincam com as suas palavras aqui na terra. Vamos terminar a nossa mensagem dizendo: ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a mensagem do porta-voz de Deus e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o que Deus tinha para falar com os homens cruéis e perversos hoje no século XXI, que lideram as religiões na terra. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Amém significa assim seja, eu concordo. Então Deus e os anjos de seu Filho Jesus Cristo estão no céu dizendo amém para a nossa mensagem. E que toda a igreja de Deus aqui na terra, que vive pela graça de Cristo, diga amém.